Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do IEE, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, principalmente hoje que nós vamos falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes, um expoente da doutrina espírita. Então vamos aproveitar este momento que estamos unidos, em comunhão, para pedirmos ao Pai Maior que nos auxilie, que esteja conosco neste momento, nos auxiliando, nos trazendo muita luz, muita paz, muita harmonia para nós e para os nossos lares, para que todos que nos rodeiam possam também ser abençoados com essa luz que emana de Jesus. Bem, como eu disse, nós vamos falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes, um grande expoente da doutrina espírita. Bom, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831. Nasceu na Fazenda Santa Bárbara, no lugar chamado Riacho das Pedras, município cearense de Riacho do Sangue, hoje chamado Jaguaretama, e fica no estado do Ceará. Ele foi médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo e expoente da doutrina espírita. Conhecido também como os médicos dos pobres. Então, todos nós, seguidores, admiradores da doutrina espírita, conhecem o Dr. Bezerra de Menezes e sabem da sua importância no meio espírita, da sua importância na sociedade como um todo. Tanto é que ele ficou conhecido como o médico dos pobres, uma pessoa muito atuante e com uma caridade muito enorme, né? O caminho do Dr. Bezerra de Menezes foi de estudo, né? Ele iniciou seus estudos em 1838, com 7 anos, no interior do Ceará, e com uma inteligência muito aguçada. Em apenas 10 meses de estudos, ele já sabia o equivalente ao seu professor, né? Em 1842, com apenas 11 anos, ele aprendeu latim em apenas 2 anos. Bezerra, com tudo isso, ele queria ser médico, né? Mas o seu pai enfrentava dificuldades financeiras na época e não podia lhe custear os estudos. Então ele decide, aos 19 anos, ir para o Rio de Janeiro, né? E com isso, ele conseguiu amealhar a importância de 400 mil réis que parentes, amigos lhe deram para auxiliar na sua viagem, na sua ida do Ceará para o Rio de Janeiro, para então ele cursar a faculdade de medicina, que era o seu desejo, né, o seu sonho. No Rio de Janeiro, em 1852, ele iniciou como praticante interno no Hospital de Santa Casa de Misericórdia. E para poder estudar e custear os seus estudos, Bezerra dava aulas de filosofia e matemática. E nessa parte tem um caso interessante, que ele passava por dificuldades financeiras e ele precisava de uma quantia de 50 mil réis na época para custear as taxas da faculdade, bem como a sua moradia. E ele ficou um pouco desesperado nos poucos momentos da sua vida em que ele realmente ficou aflito, e ele orou e pediu a Deus para que ele conseguisse algum auxílio para vencer essa dificuldade e conseguir, né, continuar com seus estudos e com a sua moradia no Rio de Janeiro. Bem, alguns dias depois bate à sua porta um estudante, né, e ele pede aulas particulares para o Dr. Bezerra. E ele, inclusive, quer aulas de matemática. E o Dr. Bezerra fica meio assim, fica meio receoso, né? E aí, mas enfim, ele aceita a oferta, né? O dar aula para esse estudante. E o estudante insiste em pagar tudo adiantado. É claro que o Dr. Bezerra fica um pouco apreensivo, ele não sabe se aceita, se não aceita, mas como ele estava em dificuldade financeira, veio bem a calhar esse pagamento adiantado e ele aceita esse pagamento. Inclusive, era a quantia exata de 50 mil réis, que era o necessário que ele precisava para custear as taxas da faculdade, bem como a sua moradia. Ele aceita o pagamento adiantado, o aluno diz que não vai ter problema, que não vai faltar, porque
pai dele o auxiliava, enfim. Bom, eles organizam tudo, organizam data, dias que iriam ser feitas essas aulas e o estudante vai embora. Vai embora e nunca mais aparece. Então, Bezerra fica com a quantia, sem dar as aulas, né? Então, é interessante notar como ele já foi muito auxiliado ali nesse momento para conseguir concluir a faculdade e custear os seus custos ali devido a isso, né? Bom, ele termina a faculdade em 1856, né, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e ele começa a trabalhar. E, bom, em franca atividade médica, Bezerra de Menezes já demonstrava um grande coração. Queria semear, sobretudo, sobre os menos favorecidos da fortuna. Então, o carinho, a dedicação, como ele tratava as pessoas, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não cobrava. Então, mesmo no início da sua carreira, ele já demonstrava que seria um médico diferenciado, né? Um médico mais caridoso, né? Inclusive, o Dr. Bezerra tem uma frase em que ele exemplifica o que a medicina é para ele. E eu vou ler aqui para vocês. Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando o aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode por estar com visita, por estar trabalhando muito, ou por achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite, mau caminho, tempo, se fica longe no morro, ou que, sobretudo, precisa de um carro e que não tem como pagar a receita, né? A pessoa não teria como pagar pela consulta, ou diz que lhe chora, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro. Este não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Então, aí, Dr. Bezerra tem uma visão muito ampla do que para ele é a medicina. Então, para ele, a medicina é muito mais do que trabalhar e receber por conta da sua qualidade de médico. É ajudar, é auxiliar, né? Não importa quem, não importa o horário, não importa se é longe, se é perto, se o médico está cansado, se não está, enfim. Então, o serviço da medicina vem acima de todas as outras coisas para Dr. Bezerra de Menezes. E assim ele segue atendendo desta maneira e faz muitas amizades e conquista o respeito da sociedade em geral. E com esse respeito, com esse reconhecimento de numerosos amigos, ele acaba entrando na política. E aí ele também tem uma definição muito interessante sobre a política, que é o seguinte: ele definia a política como a ciência de criar o bem de todos. Então é interessante como o Dr. Bezerra utiliza dos seus conhecimentos médicos para auxiliar o próximo e também vai utilizar a chance da política para promover também o bem comum, que para ele a política é a ciência de criar o bem de todos. É um conceito muito amplo, muito bonito, que deveria ser seguido pela maioria das pessoas. Então, em 1860, ele elege-se vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? Nessa época, tentam impugnar a sua candidatura, porque ele era um médico militar, né? Ele trabalhava ele trabalhava no Corpo de Saúde do Exército. E aí, para ele continuar trabalhando na Câmara, exercer o seu cargo de vereador, ele abre mão da sua carreira militar, né? E ele começa a desenvolver um trabalho em favor do município neutro, né? Em defesa dos humildes, dos necessitados. Claro que é um trabalho muito bem aceito, e aí ele é reeleito com a simpatia geral do público para o novo mandato, né? De 1864 a 1868. Então, aí Bezerra já começa a fazer um trabalho diferenciado na política. A política que entra ali para trabalho em prol dos humildes e dos necessitados. Então, ele era um médico que atendia, na sua grande maioria, os necessitados, e um político também que tinha uma visão muito humanista, né?
e uma visão também de um município neutro, onde o que? O cidadão deveria ter a sua maior cota de interesses, né? Em 1867, ele foi eleito deputado geral, o que na época corresponde hoje a um deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Na época, inclusive, logo tempo depois, a Câmara é dissolvida, em 1868, e então Bezerra, claro, não deixa de ser deputado, mas ele consegue continuar trabalhando ainda em prol da população e da cidade. Então, ele ainda consegue fazer algumas outras atividades em prol que beneficiassem a cidade do Rio e os seus habitantes. Depois, em 1873, após 4 anos afastado da política, ele retoma suas atividades, novamente como vereador. Então, Bezerra, ele, se não me engano, ele fica 30 anos na política, né? Só que depois de um tempo, o espiritismo aparece na vida de Bezerra. Até então, ele era católico, como a grande maioria da população, né, brasileira. E aí, em 1875, Bezerra tem contato com o espiritismo, né? Um amigo entrega a primeira tradução brasileira do Livro dos Espíritos, né? Então, veja bem, o Livro dos Espíritos foi lançado por Kardec em abril de 1857. Em 1875, Bezerra recebe a primeira edição da tradução brasileira do Livro dos Espíritos. E aí ele lê, né? Ele passa a ler esse livro e ele tem uma frase que é muito interessante. Com esse contato com o Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: eu lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso, e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Então, quando o Dr. Bezerra começou a ler o Livro dos Espíritos, para ele aquilo, por mais que tenha sido a primeira vez, lhe era muito familiar. Parecia que aqueles conceitos todos não eram novos para ele. E isso o deixou muito intrigado, mas ao mesmo tempo maravilhado. Então ele diz: acho que eu era espírita de nascença. E aí ele passa a ficar muito atuante no movimento espírita da época, que não era grande, que estava no seu início, né? Mas ele começa, além de estudar, ele começa a escrever, ele começa a redigir artigos, inclusive com iniciais para não ser identificado, e aí ele contribui com o então Jornal Reformador, né, emitindo comentários e escrevendo textos neste jornal. O Reformador hoje se chama a Revista Reformador, é uma revista da FEB, da Federação Espírita Brasileira, né? Mas antes, até mesmo da criação da FEB, essa mesma publicação tinha o nome de Jornal Reformador. Então, Dr. Bezerra de Menezes já escrevia nesse jornal logo no seu início, né? E depois, com a criação da Federação Espírita Brasileira, em 1884, essa publicação passa a ser oficial da FEB e segue até hoje. Essa é uma publicação que ainda vigora na FEB, né? A publicação mais antiga do gênero que se tem conhecimento no Brasil, né? Então, em 1884, funda-se então a Federação Espírita Brasileira. Mas Bezerra não quis inscrever-se entre os seus fundadores, apesar de estar no meio, né, e ser amigo de todos os diretores e de todas aquelas pessoas que participaram da fundação da Federação Espírita Brasileira. Bezerra estava no meio, mas ele não quis inscrever-se como fundador. Embora a sua participação no meio espírita tenha sido marcante desde então, né, ele vai se assumir espírita somente em 16 de agosto de 1886.
né? Aos 55 anos de idade, Bezerra de Menezes declara-se espírita perante ao grande público. Em torno de 1.500 a 2.000 pessoas estão num salão, numa grande conferência da Guarda Velha, e através de um longo discurso que ele se declara espírita, né? Vamos lembrar que ser espírita naquela época não era bem visto, né? Era uma época muito difícil em que ser espírita você tinha que conviver com críticas ferozes da imprensa, né? Críticas das pessoas, as pessoas não. E ele, sendo uma figura pública, foi político, médico, foi um ato corajoso ele assumir-se espírita naquela época. Então, também foi de fundamental importância para o movimento espírita essa sua declaração. Claro que Dr. Bezerra, com a sua cultura privilegiada e principalmente o amor ao próximo, né, ele foi um grande catalisador do movimento espírita no Brasil, né? Então, por 8 anos, entre 1886 a 1893, os artigos dele sobre o pseudônimo de Max, né, marcaram a época de ouro da propaganda espírita no Brasil. Então, Bezerra escrevia com muita frequência, com muita eloquência sobre o espiritismo nos veículos importantes, né? Então, ele divulgava de maneira muito eficiente e muito responsável a doutrina espírita no Brasil, sendo um grande incentivador da doutrina e do movimento espírita. Ele acabou sendo presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, em 1889. E com esse cargo, ele implantou várias coisas importantes, como o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos nas reuniões públicas, passou a redigir o Reformador, né? Antes ele escrevia artigos e comentários, e ele passou a redigir o Reformador, que é a revista, né? Exerceu ainda a tarefa de doutrinador de espíritos obsessores. Então, Dr. Bezerra tem uma relevância, uma importância muito grande nesse assunto. Inclusive, na literatura espírita, tem muitos livros de Dr. Bezerra falando sobre obsessão, sobre o processo obsessivo. Então, ele trabalhou muito nisso também, enquanto espírita, né, atuante. Organizou e presidiu um congresso espírita nacional no Rio de Janeiro, né, com a presença de 34 delegações e instituições de vários estados. Então, ou seja, era o movimento espírita se ampliando, chegando a vários estados, atingindo um número grande de pessoas e de adeptos, né? E uma coisa importante, nessa época, enquanto ele presidente da FEB, ele mandou um ofício para o então presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, em defesa dos direitos da liberdade dos espíritas, contra o artigo do Código Penal brasileiro. Porque assim, como eu mencionei anteriormente, ser espírita no Brasil não era uma tarefa fácil. Além de perseguições dos jornalistas e da população em geral, o espírita passou a ser punido com multa e detenção de 1 a 6 meses se ele se declarasse espírita. Então, a partir de 1890, ser espírita no Brasil era crime. Então, assim, mesmo com a declaração de ser um país laico em 1891, nada disso ajudou. Continuaram as perseguições, né? Então, assim, Dr. Bezerra escreve para o então presidente Marechal Deodoro da Fonseca um ofício, né, pedindo a liberdade dos espíritas no Brasil. Então, mais um ato importante em prol do espiritismo no Brasil. De 1890 a 1891, ele foi vice-presidente da FEB, e nessa época ele fez a tradução do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, e foi publicado em 1892. Em 1895, ele foi convidado a reassumir a presidência da FEB, né, por Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio pede para Bezerra assumir a presidência. E Bezerra, ele recusa de início. Por quê? Porque naquela época a FEB passava por problemas
de discórdia, tinha muita radicalização no meio espírita, tinha uma ala mais científica, uma ala mais religiosa, que estava havendo um conflito ali, e Bezerra, exatamente por conta disso, ele não quer ser presidente, né, da FEB. E o Bittencourt Sampaio convence exatamente por isso, por ele ser uma pessoa pacífica, por ele ser uma pessoa benevolente, caridosa, ele seria a melhor pessoa para que a FEB se unisse novamente e auxiliasse o movimento espírita naquela época, porque com dissensões podia se enfraquecer a doutrina espírita no Brasil. Só a união poderia fazer com que o espiritismo ganhasse força e continuasse atuante no seio da sociedade. Então, Bezerra foi mais uma vez muito importante. Ele assume a presidência da FEB em 1895 e lá permanece até o seu desencarne em 1900, né? Então, de novo, ele promove mudanças significativas e ele institui também o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo nos centros espíritas, né? Bem como ele funda a primeira livraria espírita do Brasil. Então, é novamente Bezerra fazendo grandes movimentos importantes para o nosso espiritismo, para o espiritismo no Brasil. Com tudo isso, com essa atuação destacada pela sua índole caridosa, perseverante, né, com uma disposição sempre amorosa para ajudar os outros, tanto como médico, tanto como espírita, tanto como cidadão brasileiro, né, para ele não tinham distinções de cargo, se era pobre, se era rico, não tinha problemas quanto a nada, Kardec, ó. Bezerra atendia a todos de maneira muito caridosa e muito generosa. É por isso que ele foi considerado o Kardec brasileiro pela sua importância no movimento espírita, né? Por ter unificado o movimento, por ter dado muita força através dos seus atos como pessoa. Era uma pessoa que, ele, além de agir, então assim, aquela coisa do exemplo, né? Eu não era uma pessoa somente de oratória, era aquela pessoa que tinha oratória, mas ela tinha a ação. Então, exatamente, era uma pessoa respeitável por conta disso, por todo esse movimento ímpar que ele promoveu, com a sua pessoa sendo um médico muito filantropo e caridoso, e um espírita muito atuante e também muito certo das suas atitudes e dos seus movimentos, né? Ele escreveu vários artigos, livros em vida. E após o seu desencarne, através da mediunidade de alguns médiuns, né? Dentre esses médiuns estão Chico Xavier, Dona Ivone Pereira do Amaral, Dona Ivone Amaral Pereira, Divaldo Franco, entre outros. E com a frequência de pelo menos uma vez ao ano, né, através de Divaldo, Dr. Bezerra passa mensagens psicofônicas. Quem já não escutou Divaldo em finais de congresso ou de palestras dar uma psicofonia de Dr. Bezerra, né? Se ainda não escutou e quiser, procure no canal da Mansão do Caminho, no YouTube, né, no Google, que você vai encontrar mensagens belíssimas de um teor assim, muito caridoso, benevolente do Dr. Bezerra de Menezes através de Divaldo. São mensagens que nos edificam, inclusive tem mensagens a respeito da pandemia, desse momento que estamos passando, muito elucidativas e muito esperançosas. Então vale a pena procurar por essas mensagens nesses canais de espiritismo, né? Mansão do Caminho e alguns canais vinculados ao YouTube. Ele faleceu em 11 de abril de 1900 em decorrência de um acidente vascular cerebral. Morre pobre, né? Porque ele atendia as pessoas que não podiam pagar por tratamento nenhum. Então ele não acumulou posses, né? Inclusive ele se desfez de muitos bens para continuar auxiliando essas pessoas. Então, ele era conhecido como médico dos pobres, o Kardec brasileiro, porque Kardec tem uma frase ali, né, que é importante a gente ressaltar,
que é fora da caridade não há salvação. Então Bezerra exemplificou a caridade de maneira muito exata. Então Bezerra viveu para a medicina de maneira honesta e de maneira muito caridosa, e com isso também contribuiu para o fortalecimento do movimento espírita no Brasil, sendo essa pessoa benevolente e caridosa que foi e que ainda é, porque ele ainda nos auxilia através da pátria espiritual. Inclusive, tem Divaldo conta que em 1950, 50 anos depois, após o desencarne do Dr. Bezerra, há uma celebração no plano espiritual em comemoração ao desencarne do Dr. Bezerra, né, de 50 anos de auxílio. E ele recebe a irmã Celina, que é enviada de Maria, mãe de Jesus. E essa irmã lhe faz um convite. Ela diz assim: Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, pelos teus serviços foi-te concedido que poderás encarnar em qualquer planeta da nossa galáxia próximo à Terra. E aí, Dr. Bezerra fica emocionado, claro, mas aí ele diz: eu não mereço. Se algum crédito eu tenho, suplico a Maria Santíssima continuar nas terras verdes e amarelas do Brasil. Desejaria ali ficar enquanto houver uma pessoa chorando, um gemido dos meus irmãos brasileiros. E aí a Maria Celina, ao ouvir essa petição de Bezerra, claro, lhe concede essa oportunidade de permanecer no Brasil. E aí ela diz assim, né, teu pedido foi deferido, ficarás mais 50 anos nas terras do Brasil. Mas enfim, já faz 120 anos que Dr. Bezerra nos auxilia do plano espiritual, né, atua entre nós. Segundo Divaldo, ele conta com uma equipe de quase 10 mil médicos desencarnados que o auxiliam. Então, assim, com a missão de auxiliar o povo brasileiro. Então, Dr. Bezerra continua nos auxiliando, continua auxiliando a pátria do cruzeiro, da pátria espiritual. Então, quem é que já não orou e pedindo para a equipe do Dr. Bezerra de Menezes auxiliar algum parente doente, alguma pessoa com aflição, ou até mesmo a nós, né? Então, continuem pedindo, porque realmente Dr. Bezerra, com muito amor e com muito afeto, segue nos auxiliando, e tomara a Deus que por mais um tempinho ainda, nos propiciando a bênção dessa sua ajuda tão generosa. Outra coisa para encerrar aqui essa palestra sobre o Dr. Bezerra, que foi uma grande alma, é uma grande alma, Divaldo teve uma oportunidade de fazer uma pergunta ao Dr. Bezerra certa vez, né? E aí ele pergunta para o Dr. Bezerra: qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual? Pergunta para o Dr. Bezerra. E Dr. Bezerra lhe responde, né? A minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, novamente Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Eu abri os olhos e vi-a bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Essa é uma passagem que Bezerra conta logo após o desencarne dele, né? Quando ele acorda na pátria espiritual. E aí segue: chegaram os meus familiares, os companheiros queridos, as hostes espíritas que vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse. Então, quando o Dr. Bezerra desperta na pátria espiritual, tinha umas pessoas ao redor do seu leito, né, umas pessoas conhecidas, amigos, parentes, que ele já tinha identificado, já esperava, mas ele ouvia um barulho muito grande, como se estivesse do lado de fora. E aí ele pergunta para Celina: o que é isso, minha filha? E aí ela fala: venha ver, Bezerra. E aí, ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até a sacada. E eu vi,
meu filho, uma multidão que me acenava, com ternura e lágrimas nos olhos. E aí ele pergunta para Celina, doutor Bezerra, né? Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém. Quem são? E aí Celina lhe responde. São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo, numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que vêm saudar no pórtico da eternidade. E Dr. Bezerra concluiu, dizendo para Divaldo, a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para atapetar a senda que um dia percorreremos. Então este é Dr. Bezerra, aquela alma generosa, caridosa, que trabalhou muito pelo bem da população enquanto encarnada e continua fazendo um trabalho maravilhoso a todos nós, agora no plano espiritual, há 120 anos nos auxiliando, né, nos dando muita esperança através das suas mensagens, através do seu trabalho abnegado na pátria espiritual. Então, o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso pedido para que Dr. Bezerra continue nos auxiliando, hoje e sempre. Um beijo grande para vocês e até a próxima.